Oi, hoje vamos falar de duas coisas: a imperfeição perfeita, que é o que todo ser humano devia saber, que aquilo que parece imperfeito não é só uma ilusão, porque também nossa mente foi manipulada para agir dentro dessa ilusão de certo, errado, bem e mal, e toda essa dualidade, como eu já falei, que no fundo não existe. No fundo é tudo uma coisa só, no fundo é tudo uma coisa perfeita, feita por Deus. Exatamente na Bíblia, como a maioria se baseia na Bíblia, a coisa, eu aprendi em Cabala que a coisa não é tão literal como parece. As histórias que estão lá não é o que parece. Há um símbolo, um simbolismo por baixo de tudo isso. Então, tu não deve ler a Bíblia como se ela fosse uma história com H. Ela é uma alegoria, um simbolismo de uma coisa mais profunda, de uma coisa da alma humana, que ela precisa ser vivenciada, experienciada. Senão, a gente poderia dizer, se fosse feito literal, a primeira parte da Bíblia, nos Gênesis, quando fala depois que Caim matou Abel, e ele foi expulso dali e foi mandado para um outro lugar, que seria, está escrito lá, seria o povo a leste do Éden. Que história é essa de povo a leste do Éden, se Adão e Eva foram os primeiros seres humanos? Então há uma incoerência, uma falta de lógica nisso aí. Então isso quer dizer que Deus só criou Adão e Eva e o resto não foi? Isso é impossível. Então aí tu tem que ver que essa é só uma alegoria, um simbolismo, é uma metáfora de alguma coisa maior do que isso. É uma coisa que não tá na palavra, mas não tá na palavra. É uma coisa que só a alma pode entender. Por isso a Bíblia não tem que ser lida literalmente, e por isso também toda aquela coisa do pecado original e do problema da mulher ter sido culpada da gente ter saído do paraíso, isso não é assim. Por isso que a mulher hoje é discriminada. Por quê? Por causa de uma história que devia ser melhor contada de uma forma mais simbólica do que literal. Porque, como eu disse, a gente veio aqui de propósito. Nossas almas vieram para esse mundo de propósito, a gente não caiu, não houve queda. Isso aqui ainda é o paraíso, só que a maioria não vê porque está com a mente distorcida. Entende? O que a gente vê é uma coisa que não é exatamente como parece. E a nossa consciência, como a física quântica já descobriu, é a nossa consciência que faz a realidade. A consciência de todos juntos é o que faz esse mundo ser como é. Só que com tantas distorções mentais, tantas coisas que foram postas na nossa cabeça, na nossa mente, que não são verdades, são ilusões, são coisas manipulativas que querem que a realidade seja do jeito que eles querem e não para o bem da maioria. Entende? E é isso que é uma coisa que tem que ser mudada, que tem que mudar essa perspectiva, essa percepção de mundo. E as mulheres têm os direitos iguais, têm que ter tudo o que ela quiser, tudo que dentro claro, do que é bom, óbvio. E ela tem que ter os direitos de ter um emprego, de fazer o que quer, o que gosta, e ter o direito de ser uma pessoa em si mesma. Entende? Não uma coisa, uma boneca, uma musa, uma coisa que está lá, mas não tem vida própria. Não, as mulheres têm vida própria, elas têm uma alma como todo mundo, como todos os seres humanos, e merecem ser respeitadas pelo que elas são. E não por causa de estereótipos de mãe, de mulher, essas coisas todas
que a sociedade patriarcal fez com a nossa mente. Não tenho nada contra ninguém, só que essa perspectiva, essa percepção errada sobre a mulher tem que mudar. Ela tem que ter o lugar dela, tem que ser valorizada, tem que ter oportunidades e tem que também ser respeitada. Mulher não é objeto sexual, mulher é uma pessoa. Ela tem um lado sexual, mas não é só isso. Ela é muito mais do que isso, ela é, pode-se dizer, a que dá a vida, em primeiro lugar. E ela tem toda essa particularidade de ser mais intuitiva, de ser mais espiritualizada e, de uma certa forma, mais consciente das relações humanas, dessa coisa que é tão maravilhosa, que é o amor, e de todos os tipos de sentimentos. Ela está mais centrada nessa coisa social, mas ela não é só isso também, é isso que a mulher tem que despertar hoje em dia, é que ela não é só aquela coisa estereotipada de mãe e de objeto sexual de ser uma esposa, ou seja lá o que for. Ela é uma pessoa com identidade própria e ela precisa explorar essa identidade de quem ela é na verdade, porque cada um é diferente do outro. Cada um tem a sua própria identidade, sua espiritualidade que deve ser explorada, que deve ser conhecida, descoberta dentro de cada um de nós. Isso é muito importante, por isso estava falando da imperfeição perfeita, porque é exatamente isso, aquilo que parece imperfeição é uma renovação da estrutura, é um meio de renovar até nosso DNA e todo o resto, renovar nossas perspectivas, renovar nossa realidade, criar coisas novas, que foi para isso que a gente veio aqui, para vivenciar essa experiência humana, mas também para criar nela, não estar limitado por nada, porque a gente é um ser divino infinito, um espírito divino infinito que não tem barreiras, que não tem definições. Entende? Ela não é uma coisa definida, tanto que o Adam Kadmon, ele é um andrógeno, ele foi criado como andrógeno. Ele tinha tanto masculino como feminino, como acontece com todo mundo. Tanto que todas as qualidades que a gente tem tanto as masculinas como as femininas e tem, como eu vou dizer, aquelas que estão além disso, que é o que é para vir agora. As coisas que estão além daquilo que a gente já conhecia como se fosse verdade. Porque a maior verdade, a maior realidade é o ser divino que a gente é e o amor que existe entre a gente e que existe dentro de cada um de nós. Por isso, para começar, a gente tem que se amar em primeiro lugar para depois amar os outros e amar incondicionalmente. É uma chave que já Jesus já deu, já todo mundo sabe, mas parece que de uma certa forma ninguém consegue cumprir. Ninguém consegue atingir esse ponto de amor incondicional. Por quê? Porque a gente aprendeu a julgar, aprendeu a criticar, aprendeu a ver o lado errado da coisa, mas que no fundo só está aí para te fazer sair da mesmice, daquela coisa estagnada. Agora é hora de renovação da humanidade, é o que está acontecendo. É hora de a gente abrir o leque de expansão, abrir o leque de percepção, para perceber que tudo é possível e tudo faz parte da coisa. Tanto aquilo que parece negativo como o positivo. Tudo faz parte da mesma coisa e faz parte dessa vivência humana que Deus quis assim. Não há erro nisso. Não há nada de errado com quem a gente é. Não há nada de errado com tudo isso. Claro que tem coisas que tem que ser respeitadas, o que é do amor, o que é do bem. Porque não se pode prejudicar ninguém e não se pode, por exemplo, ir contra a vontade de uma pessoa, que ocorre na humanidade atualmente. Muita gente quer dominação, muita gente quer dominar o outro, quer ser o líder, quer ser isso, mas cada um é responsável por si mesmo e cada um é líder de si mesmo. Tem que
voltar a ser o dono do seu próprio destino e o Deus do seu universo, que é o que nós somos na verdade. Só que a maioria só está indo para o lado que não seria o melhor para ela nem para a humanidade. É fazendo coisas que prejudicam, fazendo coisas que são mais egoístas do que qualquer outra coisa. E o pior é que essas pessoas não percebem, porque elas acham que estão fazendo certo para elas. Só que nós somos um todo coletivo. O que tu faz vai gerar nos outros e vai voltar para ti. Então é isso que todo mundo tem que pensar, é isso que todo mundo tem que fazer, a coisa melhorar a partir de dentro de si mesmo. Como se é um trabalho interno, é um trabalho constante, mas é um trabalho que vai dar seus frutos, e é um trabalho bom, tanto para nós como para os outros. Então é isso que eu quero dizer, é isso que eu quero explicar para vocês dessa coisa. Aliás, Cabala fala que sobre a Bíblia, cada versículo tem a ver com uma sefira. Quer dizer, todos os versículos que são 4 tem a ver com a energia da sefira Gedulá ou Esed. E assim com os outros, o 5 é com Geburá, o 6 é com Tiferet, o 7 é com Netzah, a energia de cada uma dessas sefirot. Então, é o que eu tenho para dizer hoje, e é uma coisa muito importante, porque está na hora da humanidade despertar para o seu todo, para corrigir algumas coisas como essa, como a desvalorização da mulher e os estereótipos sociais que existem, que também têm que ser ultrapassados para que a coisa seja o melhor possível para todo mundo, sem exceção. Então fico por aqui hoje. Namastê. Que Deus abençoe a todos. Shalom. Que o Deus que está em todos nós desperte para que a gente possa juntos fazer um mundo melhor para todos. Amém. Tchau.